Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui com meu pai, Luciano Subirá, e a gente teve recentemente gravando alguns vídeos pro canal dele, onde a gente falou sobre a questão de legado. E eu achei isso tão forte, tão importante, que eu decidi poder dar um gostinho aqui pra você do que a gente esteve falando e conversando, porque eu quero fazer uma recomendação aqui, que você dê um pulinho no canal dele e assista, tanto pra você pai, tanto pra você filho. Eu acho que é muito importante conversar sobre essa questão, né? E eu vou deixar aqui o link na descrição para você assistir as duas partes desses vídeos que a gente fez. Sabe, a gente vê em toda a escritura, em tudo que Deus tem feito na Terra, desde o começo, né, lá de trás, que Deus ele pensa em termos de família e Deus pensa em termos geracionais. Porque existe um limite para que um homem pode fazer sozinho, né? A gente entra na história e a gente vai embora, e se a gente não tiver um sucessor para continuar esse projeto, a gente não vai colaborar com Deus do jeito que a gente devia para que ele possa fazer a vontade dele aqui. Então, né, a gente está na terceira geração aqui, né? Por mais que vovô já não está mais aqui, é a terceira geração de cristãos que estão servindo a Deus na nossa família. Eu acho que vale a pena eu falar e comentar aqui. Meu pai foi o primeiro a se converter, então ele é a primeira geração, nós, dando continuidade, eu acredito posso me classificar aí como a segunda e você como a terceira de muitos que vão continuar servindo ao Senhor, né? Essa chama, essa paixão pelo Senhor, essa disposição de não só obedecer, mas de amar, de servir ao Senhor, é o que a gente entende deve ser transmitido de geração em geração. Deus disse para Abraão, e foi parte da nossa conversa, né, o seguinte, em Gênesis 18, 19, diz: eu o escolhi para que você ordene aos seus filhos e à sua casa depois de si, que pratiquem a justiça e o juízo, que guardem a minha palavra, né? Então isso tem que ser vivido a cada geração e tem que ser transbordado. Eu fico muito feliz por aquilo que meu pai me transmitiu e pelo privilégio de poder ter transferido isso a você e pela certeza de que na hora certa, quando vier os meus netinhos aí, você vai fazer a mesma coisa. Então, pai, né, como você acabou de falar, os netinhos ainda estão por vir. Eu ainda não sou pai, eu sei que tem muito que eu não entendo, mas nós dois podemos falar da perspectiva de filho. Sim. Porque como você falou, o seu pai ele foi o primeiro a dar, né, o início, ele deu início a esse legado que a gente pode ter caminhando como o Senhor e servindo a Deus em família. Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa questão. O que foi algo que você teve em casa e na sua experiência que te incentivou a estar servindo o Senhor desde tão novo e estar nisso até hoje? Bom, mais do que o ensino formal que a gente recebia dentro de casa, nos cultos domésticos, dentro da igreja, né? Meu pai era pastor, minha mãe ensinava na escola de criança, então a gente aprendia com os papais dentro de casa e dentro da igreja. Mas mais do que o ensino deles, acho que uma das coisas que mais me inspirou é quando meu pai falava das experiências com Deus. É quando eu via um Deus que funciona, é quando eu via uma coisa que se tornava real, é quando eu percebia que mais do que só o que a gente poderia chamar assim da teoria, existia o elemento prático. Aquilo me inspirava, né? Respostas à oração, milagres, livramentos Deus fez. Eu me lembro meu pai contando história de que ele estava viajando para o Nordeste. Naquela época os carros não tinham ar-condicionado como os de hoje, vida elétrica, nada disso. Então você viajava, era de janela aberta para amenizar o calor. E minha mãe estava grávida do Paulo, meu irmão mais novo, então era um toquinho de gente, e o Adriano, meu irmão mais velho, né? E de repente o Espírito Santo falou com ele sabia que era aquele testemunho interior, né? Do nada, enquanto ele dirigia: fecha as janelas agora. E a reação dele: hã? E aquilo dentro dele: fecha as janelas agora. E essa hora que às vezes a gente pensa até que está maluco, mas por que não obedecer, né? Então ele mandou minha mãe fechar a janela dela, ele foi fechando a dele, o que viajando pelo Nordeste, Ele te manda fechar, não... eu fiz isso porque era assim que fechava, na manivela na época. E cada um dos dois, né, fecharam o vidro, e foi o tempo deles terminarem de fechar os vidros, com o carro na estrada enquanto viajava, papai atropelou um enxame de abelhas africanas, né, que se as janelas tivessem aberto, muitas delas teriam entrado, e as consequências para mim como criança, para meu irmão que ainda estava na barriga da mãe, poderiam ter sido seríssimas, né? Então assim, ouvir experiências como essa, e peraí, tem um Deus que é pessoal. Ele não é só o Deus de todo mundo, é o Deus da nossa família, é o Deus que protege e guarda a gente, né? Meu pai me contou, quando criança, eu fui fazer a cirurgia para remover as amígdalas e tinha que ficar em jejum de um dia para o outro, mas quando ele me levou, e eu lembro que a gente estava indo de táxi, eu acho que nem carro a gente tinha, eu comecei a passar mal e vomitar dentro do carro.
E eu lembro que meus pais diziam, mas ele não está em jejum desde ontem? Minha mãe dizia, tá, mas como é que está vomitando? Né? Minha mãe dizia, eu não sei o que ele está vomitando. Aliás, não tinha quase nem o que vomitar. E quando chegou no hospital, eu lembro que meu pai falou, não, isso não é normal, alguma coisa diferente deve estar acontecendo, Deus está tentando avisar a gente de algo. E eu lembro que ele falou para o médico, existe alguma coisa que poderia dar uma complicação? Ele falou, senhor, é uma cirurgia simples de amígdala. Não consigo imaginar o que pode ter uma complicação. Ele falou, a não ser depois. Né? Quando a gente der o antibiótico, ele, por exemplo, nós vamos usar penicilina, se ele fosse alguém alérgico e tivesse alguma reação. Mas ele falou, mas já foi feito o teste, e disse que não, que seu filho não tem problema. Meu pai falou para ele, o senhor pode fazer de novo? Ele falou, não tem porquê. Ele falou, se não fizer o teste de novo, eu não autorizo a cirurgia. E eu lembro que foi feito o teste. Quando foi feito o teste, eu não sei o que aconteceu de errado no primeiro, mas eu tinha uma alergia gigantesca à penicilina, eu teria um choque anafilático, eu teria morrido na mesa de cirurgia. Né? E aquilo foi um livramento. Então, são dois exemplos de coisas que a gente dizia, puxa, Deus está liderando essa casa, Deus está falando conosco, Deus está cuidando da gente. Essas coisas talvez tiveram mais peso do que só o ensino teórico sobre Deus. Eu acho que eu posso dizer a mesma coisa. Eu acho não, tenho certeza que posso dizer a mesma coisa. Né? Em adição, que você trouxe e proporcionou para mim e para a Alissa, foi sempre... assim, a gente se sentia instigado a buscar e conhecer mais esse Deus tão real, tão vivo. A gente teve as nossas experiências, a gente amava ouvir as histórias. Eu posso contar que ela está ali atrás da câmera dando sinal e dizendo que ela concorda? Ok. Bom, além de todas as histórias que a gente sempre ouvia, né? Quando você voltava das viagens, do tempo que ministrou eu e a Alissa, a gente já ia, né, atrás de você para ouvir o que foi que Deus fez. E a gente ficava maravilhado de ouvir o que Deus falou. E em várias dessas viagens a gente estava junto. Eu nunca esqueço essa vez de Itaberaí, que quando você estava orando com as pessoas, eu e a Alissa, a gente foi e falou, pai, a gente quer orar pelos enfermos também. Porque em casa a gente tinha experimentado aquilo. Diversas vezes, né, eu acabei orando pela Alissa. Então a gente teve aquela experiência dentro de casa. A gente via papai orando com a mamãe e minha mãe ficando melhor de algumas coisas. Então eu fiz o mesmo pela Alissa, muitas vezes a gente pelo pai. Porque a gente teve essa experiência de um Deus que era real. Aliás, quando você tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, ali são uns 3 anos, você entrava no banheiro, que a mamãe mandou você tomar banho, ali você tentava entrar atrás, você punha ela para fora. Quando você ia entrar, ela entrava atrás. Depois de repetir isso várias vezes, teve uma hora que você pôs ela para fora rápido e fechou a porta bem depressa para tentar dar tempo, mas ela tentando entrar, pôs a mão. E aquela batida da porta esmagou o dedo dela, a ponto do dedinho tombar de lado. Eu lembro da história, assim, pelo que sua mãe contou, porque eu no dia estava pregando fora. E a Kelly correu para acudi-la, quando viu aquele dedo dela tombar de lado, a Kelly sentou no chão atordoada, pensando no que faria, e a Alissa chorando, a mãe preocupada, e de acordo com o relato da mamãe, você disse, Alissa, não chora que o Tato, acredite, você já se chamou assim quando falava com ela, não chora que o Tato vai orar com você. E naquela hora você começou a rodeá-la, né, e dizer, Deus, eu quero que o Senhor faça algo pela minha irmã, né? Eu sei que você pode fazer isso, meus pais me ensinaram isso, eu acredito que você pode. Enquanto você orava, de repente o dedo tombado dela começou a voltar ao normal, a parte do dedo que estava macetado. Inclusive, quando a gente foi pro médico, ele olhou ainda e falou, não tem jeito que não está quebrado. Mas isso ele já tinha visto tudo no lugar. Né? A reação da sua mãe, ela ainda contou assim, que pensou, deve estar inchando o lugar que esmagou, né? Então agora ele está voltando e o dedo arrumou, mas a dor desapareceu, ela foi lá. Quando ele viu o magoado do dedo, do jeito que a porta apertou, ele não viu nenhum amassado como estava antes. Ele falou para sua mãe, impossível, isso não está quebrado. E quando fez o raio-x, ele dizia, eu não consigo explicar, né? Mas a verdade é que aquilo marcou muito o coração de todo mundo dentro de casa. Essa é a parte que eu, como pai, fiquei feliz de ver vocês, os filhos, né, buscando a Deus. Então, exatamente, a gente pode dizer, a gente teve essa experiência dentro de casa, né, de um Deus tão real, a gente se sentia tão inspirado a buscar Ele, a querer Ele, porque não foi um estilo de vida forçado. Você e mamãe não só forçavam eu e a Alissa a fazer as coisas, mas vocês fizeram a gente entender que era a melhor coisa que a gente podia fazer. A gente fez a nossa decisão com alegria. Então, muita gente me pergunta, várias vezes aqui no canal, as pessoas escrevem, como é que foi ser filho de pastor? Você achou difícil ser filho de pastor? O que acha, né? Ainda. E eu digo sempre que nunca foi um peso. Muito pelo contrário, foi um privilégio para mim viver nesse, né? Porque você me fez entender que eu não era um filho de pastor, eu era um filho de cristão. Então não é porque
Em primeiro lugar, a gente fazia o que a gente fazia, não porque tem que ser diferente dos outros, né? Existe a questão de dar o exemplo, mas a gente entendeu que a gente fazia o que a gente fazia porque a gente era uma família que servia ao Senhor. Então, talvez essa não é exatamente a experiência que você tem dentro de casa, mas como a gente falou no começo, né? Se você não tem isso ainda, você pode ser o primeiro a dar isso para sua família. Exatamente. Isso tem que começar de uma decisão. Tem que começar de uma decisão. Eu decido escrever uma nova história, eu decido oferecer às próximas gerações o que eu não tive. Eu sou grato a Deus que meu pai decidiu isso um dia sem ter nenhum legado a transmitir. E ele deixou um grande legado que será perpetuado por gerações até que Jesus Cristo volte. E eu sou grato que o Senhor decidiu manter isso e sei que um dia os meus filhos vão poder dizer o mesmo. Então, eu gosto muito de comparar isso, né? Dar o exemplo, a ilustração de uma corrida olímpica, né? Que precisa se passar o bastão. A gente falou aqui no começo que a gente entra nessa terra e um dia a gente vai embora. E se a gente não tiver alguém para dar continuidade nisso, o que a gente fez acaba em nós. Se não tiver um legado, aquilo se encerra, né? E na corrida olímpica, você é um trabalho em equipe, porque não adianta o último corredor correr rápido demais, em falhar, em reduzir um pouco para entregar para o próximo corredor, ao mesmo tempo que não adianta o próximo corredor não manter o pique e acabar não conseguindo segurar o bastão. Então precisa ter essa transferência para que a gente possa viver o que Deus tem chamado a gente a viver como igreja. Eu digo na minha experiência que eu não consigo imaginar um jeito melhor da gente ter experimentado todo esse tempo como família, se não sendo uma família que serve ao Senhor, porque é isso que está nos planos de Deus. Então, a gente quer concluir esse vídeo, né? De novo, quero te encorajar a checar o canal do meu pai, que vai ter as duas partes dessa nossa conversa sobre legado. Tanto você, filho, como você, pai, a entender que Deus quer fazer algo através da sua relação. A gente precisa trabalhar em equipe e conseguir levar essa mensagem adiante, levar o que Deus tem chamado a gente como família a fazer adiante. E se você, como filho, não está conseguindo ver essa conexão de equipe com seu pai, lembre da promessa de Deus através do profeta Malaquias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós precisamos acreditar que isso é possível ser vivido, né? Muito conflito às vezes é vivido entre pais e filhos porque uma geração se forma com influências culturais, tecnológicas tão diferentes, às vezes são mundos tão diferentes, se a gente não souber pegar aquilo que tem em comum, né, e valorizar só o que tem de diferente, pode haver distância. Mas não importa o que tenha sido a sua história, eu quero te encorajar, creia que pode haver conexão ou reconexão, caso isso foi perdido. Não apenas creia, lute por isso, se esforce, faça o seu melhor para não afastar, para aproximar e com certeza, né, Deus vai poder ter um ambiente no qual Ele também vai poder trabalhar. Porque, de novo, na corrida olímpica não adianta avaliar só quão bem um corredor fez. Porque o cara pode se matar, correr o que ele consegue, mas se não passar o bastão direito, ele não cumpriu com o dever que ele tinha. E do mesmo jeito é a nossa vida. Sabe, não adianta eu gastar a minha vida tentando conhecer o Senhor e fazer Ele conhecido, se isso vai se encerrar nos meus dias. O que acontece com tudo que o Moisés faz se não tem um Josué para tocar a bola adiante e dar sequência no que Deus queria fazer? Então, dito isso, a gente quer encerrar aqui encorajando você a refletir nisso nessa semana. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe vocês.